que escreveu no livro de Êxodo, escrito por o grande patriarca, o grande estadista Moisés. Êxodo capítulo de número 14. Êxodo capítulo de número 14. O Senhor nos deu uma palavra para essa noite de Santa Ceia. Hoje é a noite de vitória. Hoje é a noite de vitória. Hoje é noite de bênção. Hoje eu estarei renovando a minha aliança com o Senhor mais uma vez. Hoje eu vou estar dizendo para o Senhor mais uma vez: eu estou aqui, eu vim renovar a minha aliança contigo, eu vim renovar uma aliança de vitória. Êxodo capítulo de número 14. Os varões vão ler comigo o verso 1, as irmãs vão ler o verso 2, e vamos parar no verso de número 14. Eu quero que você leia com muita atenção, acompanhando as vírgulas, acompanhando os pontos. Não estamos numa disputa de leitura, por isso não temos necessidade de ler correndo. Vamos ler devagar, porque o importante é você guardar no teu coração. Então, vamos lá, os varões, 1, 2, 3. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, as irmãs: então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Sendo, pois, anunciada ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isto, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais o tornareis a ver. Toda a igreja junto, verso 14. Mais uma vez. Toma o seu assento com a tua Bíblia aberta. Diga para quem está do seu lado: Deus não sabe andar no deserto. Diga para mais outra pessoa perto de você. Foi essa palavra que Deus me deu na sexta-feira, quando eu orava ao Senhor. E eu quero começar essa ministração desta noite fazendo uma pergunta. Acho que foi assim. Ok, então só vocês olharem para cá e não deixar nada roubar a sua atenção, porque você tem que sair daqui abençoado nessa noite. O Senhor falava comigo nessa palavra que nós acabamos de ler.
E nessa noite eu creio que será uma palavra profética. E nessa palavra profética Deus vai mudar alguns conceitos da sua visão. E a minha pergunta, a primeira pergunta que veio ao meu coração quando o Senhor me deu esse texto: o que seria mais difícil para Deus? Tirar o povo com os milagres que fez de dentro do Egito, ou os guiar para fora do Egito? Qual seria mais fácil para Deus? Os milagres, as 10 pragas que Ele enviou dentro do Egito, Ele os tirar de dentro do Egito, ou Ele os guiar para fora do Egito? Interessante que, quando eu estudava esse texto, momentos de fraquezas e debilidades que nós passamos na nossa vida, momentos de fraquezas e debilidades que nós passamos na nossa vida, onde os nossos inimigos pensam, olha para mim, momentos de fraquezas e debilidades que nós passamos na nossa vida, momentos de luta, onde os nossos inimigos olham para nós e dizem: eles estão perdidos, nós estamos perdidos. Situações que Deus nos leva, onde os nossos perseguidores pensam que irão nos vencer, situações que Deus cria, situações que o próprio Senhor cria, para que o inimigo olhe para você e diz assim: agora eu vou acabar com ela, agora eu vou acabar com ele. Situações que o próprio Deus faz, situações que Deus permite acontecer, aonde o nosso inimigo pensa: o engenheiro do universo não sabe a rota do deserto. É difícil para esse Deus que esse povo tem. Não teve dificuldade de tirar eles do Egito, não teve dificuldade de tirar eles da maconha, não teve dificuldade de tirar eles da droga, não teve dificuldade de tirar eles da prostituição, não teve dificuldade de tirar eles da miséria, não teve dificuldade de tirar eles do fracasso. Mas agora o Deus deles não sabe como dirigi-los, o Deus deles não sabe orientá-los, o Deus deles não sabe dar a eles uma rota. Quando os nossos inimigos pensam que estamos perdidos, porque colocamos a nossa confiança em Deus. Nessa noite que Deus marcou para renovar a nossa história, você vai sair daqui nesta noite renovado. Interessante que a primeira coisa que mexeu o meu coração quando o Senhor falava comigo sobre esse texto, o plano de Deus para Israel, a primeira coisa que mexeu o meu coração, o texto que você leu aí: então falou o Senhor a Moisés dizendo, olha o que Deus estava dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampe diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e do seu servo contra o povo, e disseram: por que fizemos isto, havendo deixado Israel para que não nos sirva? Entenda o plano de Deus, para você entender o que Deus falava comigo. Entenda o projeto de Deus. Deus está dizendo assim: eu quero, entenda bem o plano de Deus. Deus estava dizendo para Israel, era como se Israel estivesse indo para a Flórida, e Deus dissesse para Israel: eu quero que vocês voltem e fiquem perto, rodando dentro de Newark, para que quando o governador de New Jersey olhar para vocês, falam: o Deus que tirou eles não sabe levar eles para a Flórida, porque eles não conseguem nem sair de Newark, eles estão perdidos. É como se Israel estivesse chegando perto da Pensilvânia. Deus falasse: não, isso vocês não podem sair desta forma. Olha o que Deus está dizendo: retrocedem, eu quero que vocês voltem, retrocedem-se e acampem em Piairote. O que é Piairote, pastor? Piairote é lugar onde se cresce o caniço, era acampamento dos israelitas depois que partiram do Egito, depois que saíram da terra de Gósen, entre Migdol e o mar. Migdol é chamado de torre, uma cidade fortificada na fronteira
fronteira do Egito. Deus está dizendo assim: olha, vocês têm que, é como se Deus estivesse, vocês têm que sair de New Jersey, mas eu vou fazer vocês ficarem dando volta dentro de Salt River, para que quando o faraó, o governador de New Jersey olhar para vocês falarem, eles não sabem como chegar depois da fronteira da Pensilvânia. Vai dizer o inimigo: eles estão perdidos, eles não têm de onde ir. Eu quero que vocês parem de frente de Baal-Zefon. A palavra Baal-Zefon quer dizer Senhor do Norte, um lugar no Egito próximo ao Mar Vermelho, onde Faraó e seu exército foram destruídos. Pastor, o que Deus de Israel estava dizendo? Deus de Israel estava dizendo assim: olha, existe voltas, existe, quantas vezes nós falamos, quando a minha vida não sai do lugar, parece que eu estou dando volta. Há momentos que Deus vai dizer assim: eu quero que você volte, eu quero que você eu vou fazer você que está aí lá na frente, dar alguns passos para trás, para o teu inimigo pensar que você não tem direção mais, você já não tem para onde ir. O diabo hoje perdeu na sua mente. Tem muita gente que pensa que só vence quando vai para frente. No relógio de Deus, voltar atrás também é vitória. Eu quero que teu inimigo, não sei se você vai entender o que Deus me deu. Você vai entender. Nós estamos vivendo uma vida de conquista, de triunfalismo, e nós não entendemos que o Deus de Israel, no carro dele tem marcha ré. Oh, glória a Deus. Você sabia que o carro de Deus tem marcha ré? O carro de Deus tem marcha ré. O carro de Deus sabe voltar atrás. A Bíblia diz que quando Deus falou que ia destruir o povo e Moisés intercedeu, a Bíblia diz que Deus se arrependeu, Deus botou marcha ré e voltou atrás. Deus está dizendo para Moisés dessa forma: Moisés, vocês já estão quase saindo. Eu quero que vocês voltem. Se acampe diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Quero que vocês acampem aí. Mas, Senhor, nós não estamos indo para frente, Senhor. Moisés, se acampa aí. Quero que vocês voltem. Mas, Senhor, nós já estamos quase chegando à fronteira da Pensilvânia. Volte para Salt River. Porque quando o faraó olhar para vocês, ele vai dizer: eles estão perdidos. O Deus deles não sabe guiá-los. O faraó vai dizer: o Deus de Israel não sabe o caminho. Entenda bem. O faraó vai dizer: o Deus dele soube salvar ele, o Deus dela soube salvar ela da morte, o Deus dela soube salvá-la da perdição, mas o Deus dele agora não sabe dar ele uma orientação de vitória. O Deus dele não sabe dar para ele uma direção de conquista. E quantos de nós estamos vivendo esse dilema? O Senhor me salvou, o Senhor me libertou, e parece que eu estou dando volta. O próprio Deus está dizendo: volte. Preste atenção aqui, irmãos. É batalha espiritual quando há algo profético para a sua vida. Só fica preocupado com isso aí quem é curioso. Deixa o homem entrar, deixa ele entrar. Calma. Não deixa o diabo roubar a sua atenção. Entenda bem, ele não tem autoridade para entrar se for para atrapalhar o culto. Porque o diabo não tem que fazer festa aqui. Se for para atrapalhar o culto, ele vai ficar lá fora. Porque aqui dentro ninguém vai roubar a bênção do Senhor nesta noite. Levante a sua mão direita e declare: eu não vou perder a minha bênção nessa noite. Entendeu? Ninguém vai entrar aqui. Agora, se você quiser sentar aqui, como eu fui convidar ele para sentar, para assistir o culto, tudo bem. Agora, isso aqui não é casa de bagunça. Isso aqui não é casa de farra. Aqui é casa do Senhor. Aqui tem autoridade espiritual. Agora, você sabe por que o diabo está levantando? Porque o que Deus me deu é fruto de oração, é fruto de jejum, não é fruto de internet, não é fruto de mensagem de computador, é fruto de dia com Deus, de noite com Deus. E o diabo está derrotado nesta casa. Se for para sentar aqui para ouvir mensagem, ele fica, senão ele vai para fora. Você está me entendendo ou não? Senão ele não fica. Entendeu? Ele está bêbado, o cheiro dele está aqui de cachaça, de álcool, chegando minhas narinas com álcool. Então ele não veio aqui aceitar, ouvir palavra. Entendeu? Independente que tem pessoas aqui que não é espiritual, vai doer. Entenda bem, essa casa tem dono, o dono dela é Jesus. Ok? Não importa. Isso tudo é um projeto satânico para te roubar a tua bênção. Olha o projeto de Deus, o plano de Deus. O plano de Deus, Israel. Se vocês
pensam que estão avançando, vocês estão indo para frente. Eu quero que vocês voltem. Olha o projeto de Deus. Parece que tem hora que Deus faz cada loucura. Deus está dizendo para Israel: olha, eu quero que vocês entendam que o que o inimigo pensa não altera a nossa conquista. Então Faraó dirá: olha, então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra. Então Israel dirá: eles estão embaraçados na terra. O deserto os encerrou. Irmãos, Deus poderia ter pegado, existe coisa na nossa vida que Deus já poderia ter nos dado. E parece que Deus nos faz voltar lá no começo de novo. Alguém já passou por isso? Parece que você está lutando a mesma. Quando Deus falava comigo isso, sexta-feira eu fiquei assim: Deus, o quê? Tem coisas que você diz assim: gente, já era para me ter passado disso. Isso passa com você? Porque isso passa comigo, passa com você. Meu Deus, eu estou indo nessa batalha ainda. Parece que você volta lá no começo, mas você pensa, e muitas vezes nós estamos dando glória para Satanás. Entenda bem, tem alguém sentado no trono. E você sabe o que Deus quer trabalhar comigo e você nesta noite? O que o inimigo pensa não altera a minha conquista. Deus está dizendo, olha, Deus está dizendo: eu vou mexer na mente de Faraó. Eu vou mexer na mente de Faraó. Eu quero que vocês voltem. É como se Israel, pastor Mário, é como você que já teve Israel, é como Israel já tivesse para tomar o caminho. Israel já tivesse, vamos tratar isso de uma rota. É como se Israel estivesse quase entrando dentro da Pensilvânia. E Deus falou para Israel: volta para a saída 9, volta para New Brunswick. Meu Deus, o que é isso? E Deus, quando Deus manda voltar, Deus dá o lugar Piairote e Migdol e o mar. Olha, de um lado Piairote, Migdol e o mar. E pastor, que lugar é esse? Eu não tenho tempo de mostrar na geografia. De um lado montanha, de um lado mar. Pastor, o que Deus está dizendo? E além do mais, eu vou mandar Faraó ir atrás de vocês. Eu quero que vocês voltem. Eu quero que vocês voltem. Mas por que, Deus? Olha o que Deus disse: então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, e o deserto na terra, o deserto os encerrou. Pastor, o que Deus está dizendo? Olha, Israel, não se preocupa não. Alguém vai dizer para o inimigo que estamos cercados. Você sabe o que Deus está dizendo? Olha, não, Israel, a única coisa que você vai fazer é voltar. Porque vai levantar alguém na fronteira e vai correr a Faraó e vai dizer: aquele povo que vocês deixaram sair estão perdidos na fronteira. Alguém, olha, não preocupa não, Moisés. Vai aparecer um X9. Não se preocupa não, Moisés. Vai aparecer um fofoqueiro que vai dizer para Faraó: esse povo estão perdido, eles não sabem. Terá alguém para anunciar para o inimigo que estamos em apuro. Sempre terá alguém para dizer para o inimigo que agora será o nosso fim. Oh, glória ao nome do Senhor. Sempre terá alguém para dizer para o inimigo: estamos perdidos e enrolados. Não tem, por que, pastor? Eles já estavam saindo da terra, eles estavam indo embora, uma média de quase 3 milhões de pessoas. E Deus disse: eu quero que esse povo volte. Eu quero que eles voltem. Eu quero mostrar para eles que no mundo dos homens só vence quem avança. No meu mundo também ganha quem volta. Vou ensinar um segredo. Oh my God. Eu creio que você vai entender o que Deus está dizendo. No mundo dos homens, quem mais avança vence. No meu mundo, quem volta também vence. Porque Deus está dizendo assim: eu sou Deus da eternidade. No meu mundo vence quem vai para frente, no meu mundo também vence quem volta para trás. É eu que determino os lados da vitória. Oh my God. Oh, você está me entendendo? Diz glória a Jesus que eu estou dizendo essa noite. Não se preocupa não, Moisés. Eu quero só que vocês voltem. Alguém vai dizer para Faraó que vocês estão perdidos. Entenda bem. O diabo lhe prepara a emboscada.
O diabo prepara emboscada, como hoje é um culto de ceia. Eu tenho que contextualizar essa mensagem voltado para a Santa Ceia. O diabo sempre prepara situações. O diabo quer colocar situações na nossa mente, como a pastora Maria pregou ontem. Porque a minha vitória não começa no mundo físico. A minha vitória começa na minha mente. Deus queria passar Israel por um tratamento de mente. Israel, não vence só quem vai para frente. Quem tem marcha ré também vence. Porque tem lugar que o carro não vai para frente, tem lugar que o carro só vence de marcha ré. Mas eu vou ensinar para vocês, eu vou ensinar um segredo para vocês. O inimigo vai pensar, olha o que Deus está dizendo. Faraó vai pensar que vocês não sabem a rota, e Faraó vai vir atrás de vocês. Ó pastor, Deus está dizendo assim: vocês vão ficar cercados. Olha o que Deus está dizendo: vocês estarão cercados em Migdol pelas pedras, vocês estarão cercados em Piairote pelo deserto, e por trás de vocês vão estar cercados pelo exército de Faraó. O inimigo vai dizer: eles estão cercados, eles não têm para onde ir. O inimigo, ó, como o inimigo prepara plano. E quando eu olho, quando eu estudava esse texto, missionária Luciana dando uma visão na cruz de Cristo, Jesus na cruz, Jesus, o diabo fez a mesma coisa, o diabo preparou o mesmo laço, o diabo tinha a mesma intenção. Eu vou cercar Jesus na cruz, Jesus na cruz. O diabo permite um ladrão ficar na cruz dizendo: se tu és filho de Deus, desce. Se tu és filho de Deus, e embaixo na terra passava pessoas e dizia: salvou todo mundo e não salva você. Se você é filho de Deus, desce. E no mundo espiritual, pastor, principados e potestades dizendo para Jesus: derrotado, derrotado, derrotado. Situações que parece que o nosso inimigo nos cercou. Alguém já passou por isso? Alguém que está passando por isso? Parece que o nosso inimigo nos cercou. Incrível que pareça, que o inimigo, pastora Maria, ele nunca vem até nós para lutar conosco com espingarda. É os crentes que vão lutar com Satanás com espingarda. Mas o inimigo, quando vem lutar conosco, ele prepara o melhor. O texto bíblico diz que Faraó, sendo pois anunciado ao rei, verso 5, sendo pois anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: porque fizemos isto, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo. E tomou quantos carros? Tomou quantos carros, gente? 600 carros de guerra, 600 carros com seus soldados. Ei, o inimigo, oh glória. Por que você fica falando que você não vale nada? Por que você fica falando que você não tem nada, você não pode nada? O seu inimigo nunca vem até você com espingarda. O inimigo, quando vem lutar contra mim, ele prepara o melhor exército. Oh, glória ao Senhor Jesus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Entenda, tem hora que eu fico assim deslumbrado na palavra. Quando eles prendem Pedro, eles amarram Pedro no meio de 6 soldados. 6 soldados, 6 soldados presos a Pedro, e 2 soldados ainda vigiando a porta. 4 quaternos de soldados, 8 soldados para vigiar um pescador. E eu perguntei: para que tudo isso? Porque o diabo, você pode não saber quem você é, mas o diabo sabe quem eu sou e quem você é em Jesus. Eu estou entendendo, diz um glória ao Senhor. Você pode dizer: eu não sou nada, eu não posso nada, mas o diabo sabe, tem uma marca dele. Oh, glória ao Senhor Jesus. Oh, glória ao Senhor Jesus. Quando o inimigo, o Senhor falava comigo: filho, quando o inimigo vem nos atacar, ele prepara o melhor que ele possui. Por isso ontem, na sexta-feira, na leitura introdutória desse culto, quando a pastora Sinara fez a leitura introdutória, ela disse que não temos lutar contra a carne e contra sangue. Entenda? Quando você está dentro de uma guerra espiritual, você não está lutando com um demônio ou 2. Vem toda a batalha, vem todo o exército. Oh my God, levanta todo. Nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados. A Bíblia não diz principado, porque principado seria só um. Principados, potestades, príncipes da maldade no lugar espiritual. Quando você entra numa guerra, não pensa: eu estou mandando esse demônio embora. Não é um só. Porque, pastor, um crente, oh my God, oh glória, um crente lavado, um crente resgatado do Egito, coberto pelo sangue de Jesus, ele sabe o estrago que ele faz no mundo espiritual. Um crente, você está me entendendo nessa noite que eu estou dizendo? Ei, Satanás, quando olha para você, ele não te vê da maneira que você se vê, porque no momento da dificuldade nós falamos: eu não aguento, eu não posso, eu vou desistir.
desistir, eu já não tenho mais força. Mas quando Satanás olha para você, ele diz: eu tenho que preparar a minha melhor cavalaria, eu tenho que pregar os meus melhores carros, porque ela sozinha, ela ocupa todo o meu exército. Porque, pastor, a bandeira da vitória já foi marcada na nossa vida. O inimigo, ele prepara o melhor que ele tinha para vencer a Israel. Israel está enrolado, Israel está perdido. E o inimigo prepara o melhor, pastor. Isso aconteceu com Jesus. O inimigo preparou o melhor para vencer Jesus. O inimigo colocou alguém, já disse aqui, o inimigo colocou alguém para falar no ouvido de Jesus: se tu és o Filho de Deus. E quantas vezes você tem alguém que está te cercando? Você está tão cercado que tem alguém no seu ouvido dizendo: agora eu quero ver você vencer. Agora eu quero saber que onde está o seu Deus. Oh my God. Agora eu quero saber se você vai sair dessa. De um lado tem pedras, do outro lado tem mar, e por trás de você tem um inimigo. Você não tem para onde esconder. Você não tem. Jesus estava a mesma coisa. Do lado um ladrão, embaixo uma multidão dizendo: se tu falaste que ia destruir o templo em 3 dias, se tu é capaz de destruir o templo em 3 dias e erguê-lo de novo, então desce daí. E os principados e potestades que Paulo escrevia aos Colossenses, atacando a mente de Jesus: se tu és o Filho de Deus, desce daí. Se tu és o Filho de Deus, desce daí. Mas há poder no sangue de Jesus. Há poder. Quando o inimigo pensa que me cercou, Deus sabe aonde tem uma porta aberta que eu vou sair. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando o inimigo pensa que nos cercou, Deus tem uma porta aberta que o inimigo não conhece. Oh, glória ao Senhor. Por que, pastor? Qual a razão que Deus permite isso? A razão linda. Deus é lindo, Deus é belo, Deus é magnífico. Oh, você me entende? Não, você está entendendo isso? Não? Deus é lindo, irmão. Deus é lindo, Deus é lindo. Nós vamos ter que fazer um culto de ação de graça na nossa vida. Eu creio que vai acontecer um culto de ação de graça por algumas situações que nós passamos, que chamamos de supostas derrotas. Se elas não tivessem acontecido, nós podíamos estar mortos. Sabe o que Deus está dizendo? Olha para mim. Deus não está interessado. Deus não quer saber se o teu inimigo está dizendo que você está perdendo. Deus está interessado no que Ele está determinando para você. Entenda bem. Oh my God. Deus está dizendo assim: eu sei que vocês estão indo para frente, eu quero que vocês voltem. Olha o que Deus está dizendo: retrocedem, voltem. Por quê, pastor? Eu sei que o inimigo de vocês jamais consegue admitir que te perdeu, mas eu quero que você volte. Para você tem que voltar do lugar aonde você saiu, porque o inimigo vai tentar a última alternativa para te pegar de volta. Quer que você volte. Vocês estão lá na frente, vocês vão voltar para trás, vocês vão voltar novamente. Por quê, pastor? O faraó nunca vai entender. E quando eu falo de faraó nesse texto, eu não estou falando de faraó físico, eu estou falando do mundo espiritual, igreja. Eu não estou falando de uma batalha entre Israel e Egito, eu estou falando de uma batalha entre Israel e as potestades malignas. E eu estou falando para pessoas aqui, Deus me deu essa palavra para falar com pessoas aqui que estão em guerra, em batalhas espiritual. Porque existe alguns faraós na nossa história dizendo: agora você não tem para onde ir. Existem alguns faraós na nossa história dizendo: agora não tem mais salvação, não tem para onde ela ir. Por quê, pastor? O inimigo nunca aceita. O inimigo nunca aceitou, pastor Fabiano, a nossa mudança de status, de ex-escravos para filhos da promessa. Ele nunca aceitou. O diabo nunca aceita. O diabo nunca aceita que você um dia foi um drogado. O diabo nunca aceita que um dia você foi um forroceiro. O diabo nunca aceita que um dia você era um cheirador de cocaína. O diabo nunca aceita que você um dia era um matador. O diabo nunca aceita que um dia você era um adúltero, uma adúltera, uma prostituta, um prostituto. O diabo nunca aceita. E as situações que Deus vai permitir, você vai passar, que Deus vai dizer assim: eu quero que você volte, eu vou mexer na tua fraqueza, porque eu quero que você nunca esqueça que na tua fraqueza está a minha força. Oh my God. Você não vence pela tua força, você vence pela minha força. Você não vence pela tua capacidade, você vence pela minha. Por isso que eu volto você para trás. Volta. Eu quero que você volta. O Senhor está aqui neste lugar. Porque eu sei, Deus está dizendo: eu sei que Faraó
nunca perdeu a esperança de ter você de volta como escravo. O inimigo, ele nunca perdeu a esperança de nos ter de volta. Por quê, pastor? O inimigo nunca perdeu a esperança de nos ter novamente como escravo. Éramos escravos, éramos perdidos. O inimigo nunca perdeu a esperança de nos ter de volta na casa da escravidão. E há momentos que Deus vai permitir nós voltarmos, para nós darmos de frente com aquele inimigo que nos prendeu. Eu estava aqui sentado, eu estava vindo para a igreja, dizendo para minha esposa de coisas que haviam acontecido, de bênçãos que o Senhor tem me feito, mas eu preocupado com a mensagem, porque quando você tem uma mensagem que mexe com o mundo espiritual, Satanás ele vai mexer alguma coisa para tentar roubar a tua paz, roubar a tua alegria. E eu conversando com a minha esposa, e quando entrou no meu escritório, eu estava ali pensando, aonde eu estava, aonde eu e você estava há poucos anos atrás. Eu estava conversando com a minha esposa essa semana sobre os nossos projetos para Israel. Vou ter que cortar aqui, vou cortar aqui e vou cortar aqui. Ela disse: Mama, como é que você vai? Não, vai nós dois vamos para Israel. Com pena de eu penhorar menino, e vai, nós dois vamos para Israel. Nós vamos arrumar um jeito, é tanto menino, nós vamos arrumar um jeito, nós vamos, amor, como é que é? Eu não quero saber. Sabe o que está dizendo? Sabe o que Deus está dizendo para mim? Se eu e você tivesse a esperança que Satanás tem, nossa história seria diferente. Oh my God. Olha, Israel já havia virado o Egito de cabeça para baixo, missionária de Meia. O Egito tinha ficado arrebentado por causa de Israel, e nem por isso. Quantos de nós aqui já fizemos estrago no mundo de Satanás, quando está adorando ao Senhor, o estrago que há na casa de Satanás, mas nem por isso Satanás perdeu a esperança. Nessa noite, se os crentes pudessem ter a esperança que Satanás tem de nos ter, se nós tivéssemos essa esperança da nossa vitória, a nossa história seria diferente. No primeiro problema, na primeira batalha, nós perdemos a esperança, nós perdemos a firmeza, mas Deus essa noite ele veio renovar a nossa esperança. Você quer isso? Diz um brado de glória ao Senhor Jesus nesse lugar. Alegria do inimigo. Qual é a alegria do inimigo, pastor? Qual a alegria do inimigo? No tempo que eu e você eram escravos, quando eu e você, ei, listen, olha para mim. No tempo que Israel era escravo, era a mesma coisa de hoje. A América possui autoridade sobre Porto Rico. Você nunca leu na história que Porto Rico quis se armar de um exército para sair da América? Porque quem é que vai lutar com a América? Quem é Porto Rico para lutar com a América? Quem é Porto Rico, uma ilha no Caribe, para lutar contra os Estados Unidos? O que é um estado lutar contra 49 estados com a potência da América? Quem é Porto Rico? Agora entenda bem, Israel não tinha nenhum poder. Tipo que Israel era escravo no Egito, não tinha nenhuma esperança terrena de Israel ser liberto. O que me encanta quando Deus encontra com Moisés no capítulo 3, diz assim: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Deus está dizendo assim: aqui na terra, Moisés, a única coisa que você pode fazer é matar um egípcio e enterrar na areia. Você tentou resolver o problema matando um. Moisés, só de cavalos e cavaleiros eles têm um exército de 600. Em cada carro vai 2. Moisés, quando é que você ia matar todo esse povo para tirar o meu povo? Moisés, eu vou te resolver para você, vou mostrar para você como eu resolvo a causa. Porque Deus diz assim: Moisés, olha Moisés, eu quero que você vai tirar o meu povo do Egito, porque eu ouvi o clamor dele chegou até mim. E Deus diz assim: eu desci. Oh my God, olha para a minha vida e olha para a tua. Quem é que nos colocaria onde nós estamos? Quem é que nos daria o que nós temos? Se Deus não tivesse falado assim: eu vou descer, eu vou descer para mudar a tua história, eu vou descer para mudar a tua esperança, eu vou descer para mudar a tua vida nessa terra. Eu vou descer para dizer para o teu inimigo: na terra não tinha ninguém para mudar a tua história, eu trago do céu. Quando aqui na terra não tem solução para o teu problema, não perca a tua esperança. No céu sempre tem solução para o nosso problema. Para nós concluirmos nessa noite,
Deus não sabe andar no deserto. E o que me deixa triste nesse texto, olha para mim, que quando Deus manda o povo voltar, o povo de Deus começa a dizer para Moisés, não havia sepultura no Egito, para que nós pudéssemos enterrar lá. Irmãos, o primeiro problema que nós passamos na vida, nós queremos nos matar vivo. Eu quero morrer. Irmão, se Deus ouvisse, se Deus fizesse o que você pede, tanta gente que já está ali no caixão. Primeira luta que nós passamos, nós falamos para Deus, eu prefiro que o Senhor me leve. Quantas vezes nós já passamos por essa besteira? Só faz essa oração quando você não conhece verdadeiramente quem é o teu Deus. Primeira coisa, quem é que mandou Israel voltar? Quem é que mandou Israel voltar? Quem é que mandou Israel voltar? Quando Deus manda Israel voltar, a primeira coisa que o povo faz para dizer para Moisés, porventura no Egito não tinha funerária? No Egito não tinha caixão para que nós pudéssemos morrer lá? Ei, a primeira coisa, quando o povo de Deus, a pior coisa é quando pessoas estão dentro da igreja, mas não conhecem quem é o teu Deus. Ei, o diabo não tem nenhum prazer em mim morto. Porque se eu morrer hoje, pastor Marinho, o diabo sabe que eu volto para Deus, e eu já não tenho nada que eu possa lutar contra ele. Eu só tenho armas para lutar com o diabo enquanto estou vivo. Porque quando eu estou vivo, eu estou dizendo para Satanás, eu prefiro ser pobre, mas eu não te sirvo. Eu prefiro viver na miséria, mas te servir eu não te sirvo. Eu prefiro sofrer, mas te servir eu não te sirvo. Você sabe qual a maior tristeza de Satanás? Por isso que Salomão escreveu que mais vale um cão vivo do que um leão morto. Você sabe o que ele está dizendo? A Bíblia diz aquilo que o pastor Fabiano disse, porque esse culto começou desde 7 horas, quando começa o culto aqui na igreja. Por que você quer se matar, se Deus, quando quer te matar, Deus não precisa de Faraó para te matar? É como se Deus tivesse, filho, se eu quisesse te matar, eu te matava você na escravidão. Eu não estou te usando você para te matar. Eu vou te usar você para mostrar para Satanás o que eu posso fazer através de você. Eu quero que vocês voltem. Eu quero que vocês voltem, porque eu quero que o inimigo entenda. Eu quero que o inimigo entenda que eu não só sei livrar você, eu não só sei te livrar você da escravidão do Egito, eu sei te levar você para uma vida de vitória, uma vida de conquista. Você entende isso? Irmãos, eu nasci para vencer, não sei você. Eu nasci para triunfar, eu não sei para você. Quando eu olho a minha história, o pastor Fabiano está falando aqui de um pastor que não era próspero. Quando eu olho a minha história, eu nasci sem ter nada, eu nasci sem possuir nada, e Deus tem me dado tudo. Eu sou próspero. Interessante que a primeira coisa que o povo diz para Moisés, porventura lá no Egito não tinha caixão? Porventura lá no Egito não tinha funerária? Primeira coisa que o povo diz, o povo que diz que conhece a Deus, irmãos, não conhece a Deus. Essa é a razão que Deus tem que levar alguém para o deserto, porque deserto é lugar que alguém vai conhecer a Deus. Ei, livramento de Deus não quer dizer que você conhece a Deus. Temos muito livramento que Deus nos deu porque Ele é bom. Oh my God, oh my God. Você está me entendendo? Hein? Cantar na igreja, ler Bíblia, vir no culto de domingo para picotar o cartão, não quer dizer que você conhece a Deus. Conhecer a Deus é quando Deus fala, eu vou te livrar do Egito, mas em vez de eu colocar você num hotel 5 estrelas, eu vou te levar você para um deserto. No deserto você vai saber quem eu sou. Sabe por quê? O povo, quando está com montanhas de um lado, o mar do outro, a primeira coisa que o povo diz, não tinha caixão no Egito. Ei, há poucos dias atrás, obreiros, há poucos dias atrás, Deus enviou 10 pragas, que virou o Egito de cabeça para baixo. Como as pessoas que dizem que são povo de Deus, têm facilidade de esquecer tão rápido o que Deus faz. Irmãos, capítulo 6,
capítulo 7, capítulo 8 do livro de Êxodo. Deus vira o Egito de cabeça para baixo. É como se Deus estivesse atacando o Egito com tudo, com os maiores tomahawk. Era saraiva do alto, era gafanhoto embaixo, era água virando sangue. Irmão, Deus atacou o Egito de tudo quanto é lado. E agora, quando o povo está encercado, a primeira coisa que o povo quer morrer. Como que nós que somos servos de Deus esquecemos? Eu te pergunto, você está passando uma grande prova, mas você já parou para pensar, para lembrar grandes provas que você já passou o ano passado, há 2 anos, há 10 anos atrás, e Deus te livrou? Deus está dizendo para Israel: eu quero que vocês descubram quem eu sou. Oh my God, oh meu Deus, quantas vezes nós estamos na igreja, irmãos, e nós esquecemos que para nós estarmos aqui vestidinhos, bonitinhos, arrumadinhos, Deus teve que nos dar tanto livramento lá atrás. Nós temos uma facilidade para esquecer as vitórias de Deus, mas nessa noite Deus vai marcar a nossa história. Quantos aqui Deus já fez coisa no passado na sua vida? Quantos aqui Deus já abriu alguma porta, já fez algum milagre? Na minha vida sim, por isso que eu levanto a mão bem alto, e se for o caso eu subo até embaixo. Se você não fez nada, você é um covarde. Só de você estar aqui, Deus já fez algo na sua vida. Ligaram um dia desse do Brasil. Foram os obreiros do Brasil visitar um hospital no Brasil, aonde criança só tem uma metade do cérebro, encéfalos parece. E tem criança que tem 7, 8 anos, né, missionária Sandra, que ela fica amarrada o dia todo, ela só fica numa posição, porque ela só tem um pedaço do cérebro. Irmãos, você não está fazendo nada para Deus e nem para o pastor, você está na igreja. Escuta aí que eu vou te dizer, tá bom? Você não está me fazendo favor nenhum estar aqui. Você não está fazendo favor nenhum para Deus por estar aqui. Se você não quer vir aqui, Deus vai trazer pessoas que vai vir aqui. Sabe por quê? Deus não quer que você venha aqui porque o marido mandou, porque o filho mandou, porque o tio mandou. Deus quer que você vença toda a luta e diz: eu vou lá. Ele me deu filhos saudáveis. Ele me deu uma família. Oh my God, como você está me entendendo? Você não está me fazendo favor nenhum, rapaz, porque eu não venho aqui, não é porque eu não venho aqui fazer favor para Deus, eu venho aqui para dizer: minha casa, meus 3 filhos são saudáveis. Oh glória. Me contando, missionária Sandra, o que a senhora soube também, que eles entraram dentro do hospital e ficavam cantando para as crianças, e algumas delas só conseguiam mexer um pouquinho do corpo, porque algumas delas não têm metade da cabeça. E quantas vezes nós viemos no culto e quando falamos, Deus fez coisas na sua vida, a pessoa está igual a múmia na igreja. Como se fossem os filhos de Israel. Não tem lembrança que algum tempo atrás Deus virou o Egito de cabeça para baixo para tirar. Eu quero perguntar: Deus tem feito alguma coisa na sua vida? Deus tem feito algo na sua história? Deus tem feito algo na minha história, irmão. Eu tinha que andar o dia todo com a mão. Eu tinha que andar com a mão para o alto, gritando: ele fez, 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 ele fez. Ei, Israel não reuniu e disse assim: olha gente, se Deus foi nos capazes de nos tirar de dentro do Egito, o que é esse exército? O que é essas pedras? Coisa mais triste, missionária Edmé, que Satanás tinha mais fé do que o povo do Egito. Porque Satanás, quando chegou perto de Jesus no deserto para o tentar, Satanás sabia que Jesus tinha tanto poder, que Satanás dizia assim: por que você não transforma essas pedras em pão? Quando o povo viu as pedreiras, se tivesse alguém ali no meio, dizia assim: isso para Deus não é nada. Deus pode fazer essas pedras virar pão para nós comer, encher nossos alforjes para nós caminhar no deserto. Oh my God, não sei se você entende. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Enquanto uns vê as pedras como desafio, Lúcifer, quando tentou Jesus, viu as pedras como solução. Oh my God, não sei se você está me entendendo. É tudo uma questão de fé. É tudo. Enquanto o povo estava dizendo: para onde nós vamos dessa pedra? Lúcifer chega perto de Jesus e diz assim: está vendo essas pedras aí? Para o Senhor que é o Criador, o Senhor com questão de segundo faz essas pedras virar tudo pão. Pão tareco, pão de sal, pão francês, pão doce, pão de melhor. Para o Senhor isso. E quantos de nós devemos de olhar as pedras e dizer: a hora que o meu Deus quiser, Ele faz essas pedras virar pão. Oh my God, oh glória, oh glória. Oh glória, você está entendendo que Deus está neste lugar? Você está entendendo que Deus está neste lugar? Você está entendendo? Quando Deus permite o nosso inimigo pensar,
nós estamos perdidos. Quando Deus permite o nosso inimigo pensar que nós estamos perdidos, Faraó vai fazer uma reunião e ele vai dizer: o Deus deles não sabe dirigir eles no deserto. O Deus deles não sabe a rota do deserto. E nós não entendemos. Quando Deus permite o nosso inimigo pensar que nós estamos perdidos, Deus permite, oh my God, porque quando Moisés escreve Êxodo capítulo 15, o verso 9, Êxodo 15, verso 9, quando Moisés vai cantar um cântico, missionário Ciane, Moisés canta um cântico profético. Moisés canta aquilo que Faraó estava pensando: perseguirei os meus inimigos e os alcancei. Oh, olha o que Faraó estava dizendo: perseguirei, alcançarei, repartirei os seus despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão o destruirá. Olha o plano que o inimigo vem até nós, aleluia, aleluia. Mas quando o inimigo arma o seu plano, diz assim: o Deus deles não sabe o caminho do deserto, eu vou pegá-los, eu vou persegui-los, vou pegar os seus despojos, vou pegar as bênçãos deles e vou repartir de volta para mim. Deus se levanta, aleluia. Oh, eu vim profetizar nessa noite que o meu Deus e o teu, Ele tem a rota do deserto. Oh, será que você entende nessa noite? Oh, o inimigo não entende que Deus tem tanta rota do deserto, que todo deserto é para os homens uma oportunidade para conhecer um caminho novo. Os egípcios que agora vocês estão vendo, vocês nunca mais os vereis, porque o Senhor pelejará por vós. Deserto é lugar de coisas novas. Oh, não sei se você está me entendendo. Deserto para Deus é a fábrica da revelação de Deus para um escolhido. Oh, aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Deserto é o centro de preparação de Deus para aqueles que foram chamados para grandes coisas. Oh, deserto só mata aquilo que não é autêntico. Esquece isso não, viu? Deserto só mata aquilo que não é autêntico e original. Tudo que é bijuteria e falso não aguentará o deserto, mas tudo aquilo que é original e verdadeiro brilhará mais forte após o deserto. Apóstolo Pedro escrevendo a epístola, Pedro capítulo 1, verso 7: a vossa fé preciosa como ouro renovará em... Oh my God, sabe o que Pedro está dizendo? Depois que passa o ouro no fogo, aí que ele brilha mais. Deserto a uns mata, a outros dá vida. Deserto determina o que é falso. Deserto determina o que é bijuteria. Deus não te chamou você para ser crente bijuteria. Deus chamou você para ser crente pedra preciosa. Tudo que é falso não prospera no deserto. Tudo que não é verdadeiro, pastor Mário, no primeiro deserto desiste. Deserto é a fábrica de autenticidade do céu. Deserto, Deus diz assim. Ela está cantando, cantou bonito, né? Quando ela cantou, lembrei da música que a Jéssica, muito tempo, cantou essa música nessa igreja, no começo da igreja. Eu nunca me esqueço das pessoas que trabalharam para que esse ministério chegasse aonde chegou. Quando a irmã Marisa cantava essa música, que bonito ver cantar essa música, e Deus diz assim: não, eu quero ver cantar essa música no meio do deserto. Porque cantar na entrada do deserto, qualquer Miriam canta. Cantar dentro do deserto só quem é autêntico. Cantar dentro do deserto é só quem é original. Quem entendeu? Eu não nasci para ser um crente bijuteria. Eu não nasci para ser um crente falsificado.
Eu não nasci para ser um crente denorax, parece, mas não é. Eu nasci para ser um crente autêntico. E Deus diz assim: você quer ser um crente autêntico? Sim, eu vou te levar você para o deserto. E lá agora tem uma coisa: quando chegar no deserto, eu vou fazer aquilo que eu falei com Oséias, capítulo 3, verso 9: levarei para o deserto, e ali lhe falarei ao coração. Enquanto para uns deserto é lugar de sofrimento, para Paulo o deserto da prisão era o lugar das revelações. Por isso que Paulo, quando escreve uma carta no deserto, a carta de Filipenses, por inúmeras vezes Paulo parecia que estava num oásis, num hotel 5 estrelas. Não, Paulo estava numa prisão em Roma, e Paulo escreve: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijar. Paulo, como é que você manda alguém alegrar no Senhor se você está preso? Preso está você. Eu estou livre, porque deserto para um prende, mas o autêntico deserto liberta. Minha alma voa. Adora Jesus nessa noite. Adora Jesus. Pastor, eu estou passando numa grande prova, mas é porque Deus tem algo novo para a minha vida. Jesus está nessa noite, nesse lugar. Oh glória. Oh glória. Oh glória, oh glória. Nós concluímos nessa noite. Deserto para o nosso inimigo. Uma coisa é como é que Deus vê o deserto, eu já disse. Outra coisa é como é que o nosso inimigo vê o deserto. Tanto é que uma das maiores batalhas que o Senhor venceu não foi na cruz. Uma das grandes vitórias que o Senhor teve foi no deserto. A cruz foi o final, o ápice final das vitórias. Mas a vitória de Jesus começou desde a eternidade. E se tem alguém que é especialista em deserto, é Jesus. Oh my God, não sei se você está me entendendo. Irmão, Jesus é especialista em deserto. Enquanto todo mundo no céu ficou sentado no trono, lá na eternidade ele já disse para o Pai: eu abandono, não é problema. Quando o Pai pergunta: quem quer descer, quem quer ir para um hotel 5 estrelas, todo mundo levanta a mão. Mas quando o Pai diz: quem quer ir para o deserto, Jesus foi o único que teve autenticidade. Eu sou autêntico o suficiente para descer lá embaixo, salvar o homem e não ficar lá embaixo. Meu Deus do céu. Eu tenho caramai de galamachubi andar. Você pode adorar a Jesus nessa noite. Você pode dizer uma palavra para Jesus nessa noite. Pastor Tênis, o que o diabo, como é que o diabo vê deserto? Para o nosso inimigo, pastor Tênis, deserto significa o quê? Para o nosso inimigo, deserto significa a perda e a quebra da nossa escravidão, irmãos. Para o nosso inimigo, quando nós estamos entrando no deserto, o inimigo está dizendo para mim e para você: eu sei que depois desse deserto, ele nunca mais vai ser o meu escravo. Tem gente pensando que as nossas vitórias são conquistadas quando eu estou dentro de um carro zero, dentro de um carro novo. Quando eu estou passando no deserto, missionária de Maia, na dificuldade, eu tenho facilidade de parar e descobrir aonde estou errando, aonde eu preciso ser mudado. E o inimigo entende, pastora Maria, que quando o povo de Israel entrasse no deserto, Faraó entendia que quando o povo entrasse no deserto, nunca mais o inimigo seria senhor do povo de Israel. O inimigo estaria dizendo: eu nunca mais vou poder ser o patrão dele. Eu quero adorar a Deus. Quantos aqui já tem passado alguns desertos? Mas cada deserto que eu passo, eu estou saindo de mais perto do meu inimigo. O inimigo está dizendo: estou perdendo. Eu estou perdendo, na vida dele não tem mais. Entenda bem, eu estou perdendo, sabe por quê? Cada deserto, cada luta que eu passo, eu descubro quem é meu Deus, e mais longe eu fico de Satanás. Oh, aleluia, oh, aleluia. Você está me entendendo ou não? Você está me entendendo? Diz glória ao Senhor Jesus. Cada problema que eu passo. O que, pastor? Deserto é a destruição daquilo que Satanás pensava que estava ganhando e conquistando em minha vida. Porque deserto é a fábrica de livramento de Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Deus disse para o povo de Israel, para nós concluirmos: eu quero que vocês voltem. Eu quero que o inimigo de vocês pensem que o Deus de vocês não sabe o caminho do deserto. Eu vim dizer para vocês nesta noite, eu passei essa semana estudando oceanografia. Oceanografia é o estudo que você faz no fundo do oceano. Olha para mim. Eu aproveitei e peguei carona no estudo que a França fez no fundo do mar, aonde caiu o avião, aquele
avião que saiu do Rio de Janeiro para a França, aonde caiu entre ali o Recife e a África. E quando eu comecei a estudar aquilo ali, o lugar onde que caiu aquele avião tem cerca de 5 quilômetros de profundidade. Olha para cá. O lugar onde caiu aquele avião tem cerca de 5 quilômetros de profundidade. É tão profundo que tem que ser equipamento dos melhores para descer ao fundo do mar. 5 quilômetros. E outra coisa, a maior dificuldade deles que eles tiveram para encontrar os destroços, que o lugar onde caiu aquele avião, no fundo do oceano tem montanhas. Olha para mim. Estou concluindo. No fundo do oceano não é liso. O fundo do oceano tem vulcões, tem montanhas, tem abismo, tem crateras. Há poucos dias agora a China, ela enviou uma nave num dos lugares mais profundos do oceano, quilômetros e quilômetros de profundidade, para pesquisar se existia vida marinha no mais profundo. E eu gosto de pesquisar essas coisas, porque isso ajuda a me compreender melhor a Bíblia. Se tratando dentro da oceanografia, grande parte dos oceanos, os oceanos são todos feitos de montanha, de relevos, de altos e baixos, de altos e baixos. E quando o povo estava voltando, quando o povo retrocede, a primeira coisa que Faraó pensa, o Deus deles não sabe tirá-los do deserto, porque Deus não sabe o caminho no deserto. E eu quero concluir nesta noite. Quando Deus vai fazer a separação da parte seca da terra, quando Deus vai fazer a separação entre as águas e a parte seca, lá no início, na criação, em Gênesis capítulo 1, verso 9, eu entendo pela fé que Deus já diz assim. Eu entendo pela fé que Deus, quando faz esse plano, Deus já diz assim: aonde um dia Israel vai estar, não deixa ter uma montanha. Eu posso imaginar os querubins olhando e dizendo: chefe, todo lugar que o Senhor criou no fundo do oceano é altos e baixos. Por que tem um lugar ali no Mar Vermelho que é reto, vizinho? E tem outra coisa, chefe, não tem nem atoleiro. Aleluia, 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 aleluia. O Faraó estava dizendo: o Deus deles não sabe o caminho do deserto. Realmente Faraó estava certo. Deus não sabe o caminho do deserto, porque Faraó estava dizendo: para sair daquele lugar, esse povo só tem uma alternativa: ou passar em cima das montanhas. Como é que vai passar? Quase 3 milhões de pessoas e crianças em cima da montanha, não tem jeito. Como é que eles vão passar em cima do mar? Não tem tempo para fazer a ponte. Por quê? Por que não tem tempo, pastor? Porque não existe. Tanto é que hoje existe lá o canal de Suez. Não dá tempo de fazer o canal de Suez. O canal de Suez é como se fosse o Lincoln Túnel, que liga um lado de Israel ao outro lado do Sinai do Egito, aonde eles fizeram um túnel. Quem for lá agora vai poder conhecer isso. Mas Deus diz assim: eu vou mostrar para os homens que eu tenho uma tecnologia melhor do que o Lincoln Túnel. Eu vou mostrar para os homens que eu tenho tecnologia melhor do que o canal de Suez. Eu vou mostrar para os homens que eu não sou engenheiro que faço ponte, eu sou engenheiro que faço caminhos novos. Eu vou mandar o mar se abrir, aleluia. Eu vou mandar o mar se abrir, e eu vou fazer um caminho novo dentro do mar, porque os inimigos que vocês estão vendo, vocês nunca mais vão poder vê-los de novo. Fica de pé comigo nessa noite. Deus não sabe o caminho do deserto. Olha para mim. E aqui nós concluímos. Quero concluir nesta noite essa mensagem. Quantos de nós estamos hoje no culto de Santa Ceia e alguém pode dizer para mim: pastor, o senhor não sabe como eu cheguei aqui, como eu estou aqui, tantas provas, tantas dificuldades,
bom. Muitas vezes nós olhamos para alguns desertos, algumas batalhas que nós temos, e nós estamos tão cercados, e ainda encontramos pessoas que dizem que são cristãos para dizer o Deus deles não tem para onde tirá-los. Eu vim trazer algo profético para a tua alma nesta noite. Quando o seu Deus não tiver caminho para você na terra, o meu Deus, Ele tem a engenharia do universo. Aleluia. Aleluia. Deus não está preocupado com a maneira que você vai sair do deserto. Deus não está preocupado da maneira que você vai sair dessa luta. Deus está preocupado como é que você vai se postar diante dessa luta. Oh my God. Por que, pastor? Antes de Deus me colocar numa prova, Ele já sabe a saída dela. Pastor, o que Deus está esperando de mim? É como é que eu vou passar a minha dificuldade no deserto. Porque alguns passam o deserto reclamando, outros passam o deserto murmurando. Agora tem uns que entendem. Eu não sei qual o caminho que Ele vai fazer, mas sei que o meu Deus é tão poderoso. Se quando Ele não quer abrir o mar para mim passar, Ele vai fazer igual Filipe, vai me tomar pelo Espírito e vai me levar para outro lugar. Oh my God. O meu Deus tem tanto caminho novo para nos levar. O nosso Deus tem tantos meios para nos levar. Eu quero dizer para você nessa noite, o nosso Deus sabe livrar. O nosso Deus sabe trazer livramento. O nosso Deus. Agora, qual é a maneira que eu vou passar essa dificuldade? Por isso eu disse para você, conhecendo o Deus que eu tenho, conhecendo o Deus que nós temos, irmãos, deserto não é para tirar o cabelo da nossa cabeça. Deserto não é para dizer por que não há sepulcro assim. Ei, eu não sei qual o motivo de eu passar por essa dificuldade. Agora só tem uma coisa: essa dificuldade vai me levar para uma porta de vitória, uma porta de esperança. Esse problema vai me ser uma solução amanhã. Esse problema vai ser a porta que Deus marcou para me dizer para alguém: olha, eu já passei por algo pior e Deus já me deu livramento. Quantos aqui já tiveram o livramento de Deus? Pode dar um glória ao Senhor Jesus nessa noite. Deus sabe criar caminhos novos. Deus sabe criar caminhos novos. Eu quero orar nesta noite. Eu quero orar por você nesta noite. Porque o maior problema de um deserto, o maior problema é quando Deus nos coloca entrincheirados. Deus não está nem aí. Por que tem tantas pessoas preocupadas? O que fulano está falando? Se Deus não está nem aí. Eu quero que alguém vai dizer para Faraó que eles perderam o caminho. Deixa. Por que nós temos tanta preocupação? O que fulano está falando? Eu vou no culto domingo, não posso nem chorar. Porque E a irmã está querendo chorar, o Espírito Santo quer quebrantar. Não vou chorar nada. Alguém do lado vai pensar que eu estou em fracasso. Alguém do lado vai pensar que eu estou em fraqueza. Irmãos, o que você tem a ver com alguém que está do seu lado? Se Deus é tão soberano, Deus não estava nem aí com o que o Egito ia pensar. Eu quero que o Egito pense que vocês não têm um Deus que não sabe tirar vocês daí. Mas não tem problema não. Eu não importo o que pensam de mim, importa o que eu sou. Moisés, quando você for tirar o povo, você vai dizer para eles que o eu sou apresentou até você. Eu não quero que ninguém preocupe quem eu sou. Eu só quero que você saiba quem eu sou. E quantas vezes diante dos nossos desertos, das nossas dificuldades, onde Satanás está lutando contra nós não paramos para lembrar os livramentos que Deus já nos deu no passado. Nós não paramos para lembrar que alguns de nós aqui viemos de situações tão adversas na nossa vida. Eu fico olhando meus filhos na minha casa. Os meus filhos, eles estão crescendo numa casa que eu olho assim para minha esposa e falo: amor, os meus filhos vivem coisa, vão em lugares, passeiam. Eles vivem uma vida que eu não tive nem 10%. Um dia desse o Caleb entrou no carro e disse: papai, eu quero que o senhor troque o carro. Eu troco o carro? Não, esse carro já está ficando velho. O senhor tem que botar um carro novo. Eu falei: então bora, ué. Não, papai, o senhor tem que trazer um carro novo. Eu falei assim: Caleb, você tem que descobrir o carro do seu vovô. Lá no Brasil, no Valadares, você vê a bicicleta 54.
Você tinha que descobrir. Caleb, você tinha que descobrir quando acabava o salário do velho, ia acabando e diminuindo. E o velho, o que vai ter pão com manteiga hoje? Não, hoje é fubá suado. Situação tão difícil, tantas provas. E aí Deus entra no nosso deserto e diz para você assim: eu vou te fazer um caminho novo. Eu vou mudar a sua história. Porque eu quero, quando você entrar na minha casa, no meio das maiores lutas que você tiver, quando você não vê a maneira de sair desse problema, não faça como Israel. Lembra do que eu já fiz para você. Lembra? Você lembra que você remendando aquele vestido, porque era o único que você tinha para ir na festa. Alguns aqui colocando um grampo debaixo do chinelo, porque era o único chinelo que tinha, e andava saindo fogo pela esquina para tudo quanto é lado, frau. Você lembra disso? Você olha para os seus pés hoje e vê sapatos novos, sapatos bonitos, ternos lindos, camisas importadas, gravatas importadas. Eu quero que você, quando tiver diante da dificuldade, lembra onde eu te encontrei, lembra onde eu te tirei. Se eu fui capaz de tirar você de lá, eu quero que você acredite que eu sou capaz também de te conduzir a uma vitória eterna. Oh, você crê que Deus é capaz de te conduzir a uma vitória eterna? Quantos aqui crê que Deus é capaz de conduzir você numa vitória eterna? Quantos aqui crê que Deus é capaz? Quantos aqui crê que Deus nesta noite está mudando a tua história nessa noite? Eu vou te dar você uma história de vitória. Quando você chegar diante do deserto, você não vai gritar, você não vai chorar, você não vai lamentar. Você só vai dizer assim: irmã Marlene, lá no passado, se ele quisesse me matar no Egito, ele já teria me matado. Se ele não me matou na terra do Egito, é porque ele prometeu me levar para uma terra de promessa. Essa fronteira, ei, olha para mim, olha para cá. Deus não te chamou você para você morrer na fronteira. Deus te chamou você para te levar você para uma vida de vitória. Deus não te chamou você para você morrer na fronteira. O seu inimigo não pode ver a sua morte, a sua destruição. Deus, antes de matar o povo de Israel no deserto que havia pecado contra ele, Deus diz assim: eu sei que eu vou ter que matar alguém aqui no meio de Israel que vai pecar contra mim, mas primeiro eu tenho que matar Faraó, porque eu não quero que Faraó nunca descubra a notícia que eu matei esse povo. Eu vou acabar primeiro com o teu inimigo, e nos momentos que eu precisar te dar em você um couro, nem o teu inimigo vai rir de você, porque eu não aceito o teu inimigo fazer festa. Eu quero que o seu inimigo entenda que eu te marquei você com a vitória. Coisas que foram marcados com a vitória do Senhor, coisa que tem a vitória do Senhor deslumbrado de glória ao Senhor Jesus nessa noite. Coisa que crê que Deus te chamou para uma vida de vitória, diz glória ao Senhor Jesus nessa noite. Eu nasci para uma vida de vitória. Eu nasci tanto para uma vida de vitória, que o Senhor enviou o Filho dele, Jesus. E Jesus é tão especialista e tão engenheiro que ele diz: eu não tenho medo de deserto. A cruz foi o deserto dos desertos. E Jesus disse para mim: eu fui capaz de vencer o deserto dos desertos chamada cruz. Por mais que eu pedi o Pai por 3 vezes, afasta de mim, eu venci. Se eu fui capaz de vencer o deserto dos desertos, eu sou capaz de te dar você vitória em todos os desertos. Glorifica Jesus nessa noite. Coloque a mesa da Santa Ceia, e dentro desta ministração nós vamos estar ceiando na casa do Senhor. Você vai ceiar nessa noite crendo que você não foi marcado para a derrota. Glória, ainda teve pessoas que disseram amém. Eu não fui marcado para a derrota.